E aí pessoal, hoje aquela aulinha extra que a gente tem aqui de cada frente que a gente trabalha, né? A frente A gente vai ficar só com a modular, porque a modular ela tá gigante, falando das proteínas de membrana, é algo bastante importante, ela encaixa direitinho com a biologia A, já engatei ela naquele momento para isso. Tá? Já no caso aqui a prova da questão da biologia C, acho bem legal a gente puxar algo a mais dos protozoários, que é algo diferenciado do só eles têm. Tá? Que são, no caso, os hidrogenossomos e os mitossomos. E aí, por fim, a gente mostra uma questão como é que esse grupo pode cair na prova relacionado a outros assuntos, que é o que aconteceu na prova da FPR com o vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil. Então a gente começa com a primeira organela aqui, que são os chamados hidrogenossomos. Os hidrogenossomos são organelas recentemente descobertas, faz mais ou menos 2, 3 décadas que descobriram, e essas organelas, hoje se sabe que elas são resíduos mitocondriais, são restos de mitocôndria. Elas apresentam também algumas vezes DNA próprio, nem sempre, mas algumas vezes pode apresentar. Apresenta o sistema também de duas membranas, como a gente vê então na tradicional mitocôndria, certo? O que é o diferencial dessa organela então? Essa organela que é encontrada em protozoários de ambiente anaeróbico, elas conseguem então fazer mecanismos de produção de energia a partir de compostos como piruvato e também do malato, moléculas que são convertidas a partir da glicólise, certo? A diferença o que é? É que no final do processo ela vai acabar liberando hidrogênio, por isso o nome de hidrogenossomos, mas isso é utilizado para a produção de energia também. Então, além da produção de energia da glicólise, utiliza-se aqui para a produção também de ATP nesse processo. É uma produção menor, mas é uma alternativa para o ambiente anaeróbico, já que essa mitocôndria ela perdeu função, né, e automaticamente a função apareceu posteriormente, por um processo de modificação e posterior seleção. Agora, não vão achar que essa organela virou algo diferente pela pressão do meio, senão vocês acabaram de virar lamarquistas. Então não rateia nessa questão. Mas é interessante como alternativa da mitocôndria, uma mitocôndria que se utiliza de outros mecanismos sem oxigênio para a produção de energia, certo? Uma outra função interessante da mitocôndria, que ninguém dá muita bola, é que a mitocôndria ela participa de um ciclo especial, chamado de ciclo de metabolismo dos aminoácidos. Os aminoácidos são produzidos, são crivados dentro da mitocôndria no formato do ciclo de Krebs. Então existe um tipo agora de alternativa para seres que perderam a mitocôndria também, que tiveram degeneração dela por falta de oxigênio no ecossistema. E um exemplo interessante que a gente tem aqui é o da giardia. A giardia tem os chamados mitossomos. Tá? Esses mitossomos encontrados então aqui, periféricos, centrais, como a gente consegue ver aqui, são organelas também provenientes da mitocôndria, e essas organelas elas fazem parte de ciclo de alguns tipos de aminoácidos específicos. Então, aminoácidos ainda continuam sendo produzidos, mesmo ela não tendo mais a função mitocondrial. Mas por que uma giardia não teria essa função mitocondrial? Para quem lembra, a giardia é um parasita intestinal. Dentro do lume intestinal não tem oxigênio. É um ambiente anaeróbico. Então, automaticamente, esse ser vivo utiliza então ainda o metabolismo da produção de aminoácidos, mesmo não precisando mais fazer a respiração aeróbica nesse sentido. Então, hidrogenossomos, alternativa para a produção de energia sem oxigênio, e os mitossomos, ou mitossomas, são organelas também provenientes da mitocôndria, porém não tem DNA, e que têm a função aqui de produzir aminoácidos essenciais para o corpo. Tá certo? Ficou claro então essas duas coisas diferenciadas que só protozoários apresentam? Pois bem, outra coisa legal de a gente ver aqui também, então, referente a esse assunto, é a questão do vacúolo. Característica marcante quando a gente fala dos protozoários, são seres que não têm parede celular, então o vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil, né, controla a pressão osmótica exercida pelo meio de água doce. Então isso aí pode aparecer em questões relacionadas à gráfica, e essa questão da FPR é muito boa quanto a isso. Olha só, as figuras abaixo representam a variação do volume celular e da relação entrada e saída de água ao longo do tempo em 3 tipos celulares diferentes: célula animal, célula vegetal e protozoário. É difícil colocar protozoário numa questão dessa. Geralmente a gente fala animal e vegetal e pronto. Tem inserido o protozoário, foi muito bacana. As células foram mergulhadas em água pura. Perfeito. Então olha só, as figuras A, B e C correspondem respectivamente ao quê? Então a gente tem aqui as células de água pura relacionadas ao volume celular relativo, se está aumentando ou se está diminuindo, e aqui a relação da entrada e saída de água da célula. Então olha só, o que acontece? Aqui a gente tem uma célula que ela simplesmente aumentou o volume até um ponto, depois ela parou de aumentar. E aqui a mesma coisa, a água entrou, depois saiu e depois ela não teve mais essa entrada, ou seja, se firmou na mesma quantidade. Por quê?
Porque uma célula que cria uma resistência à pressão de água e ela parou de aumentar seu volume, porque ela tem algo que resiste a essa pressão. Isso aqui é o resultado da parede celular. Então aqui a gente tem aqui nessa alternativa A, na imagem A, né, no tipo A tipo de célula vegetal. Dá uma olhada lá na última agora. Na última célula, a gente não chega nem ao final. Isso quer dizer que essa célula entrou água e depois ela morreu. Por quê? Porque aconteceu a lise da célula. A célula rompeu. Mesma coisa que com a entrada excessiva de água. Resultado, essa é uma célula animal que não tem resistência à pressão osmótica. Certo? Como é que o animal resiste à pressão osmótica, então? Resiste através da sua fisiologia. É o sistema fisiológico, e não celular, que controla a entrada de água. Já no caso aqui no B, é interessante, ó, o volume aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. A água entra e sai, entra e sai, entra e sai. O que acontece? Ela está entrando e está sendo expulsa. Quem é que faz isso? O vacúolo pulsátil, bombeando da água para fora. Então fica claro que a célula B é uma célula de protozoário. Então isso é para mostrar para vocês como é que uma questão pode envolver o vacúolo pulsátil, uma questão de gráfico bem carinha de UFPR. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.